Pasta 7. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Julgamento. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. A lei transgredida e a lei observada. Em 1883, um jovem cientista sérvio chamado Nikola Tesla estava trabalhando para a divisão europeia da Continental Edison Company. Ele era um brilhante inventor, e Charles Batchelor, gerente da fábrica e amigo pessoal de Thomas Edison, convenceu-o a tentar a sorte na América, dando-lhe uma carta de recomendação para o próprio Edison. Assim teve início uma vida de desgostos e tribulações que duraram até a sua morte. Quando Tesla se encontrou com Edison em Nova York, o famoso inventor o contratou na hora. Tesla trabalhava 18 horas por dia, descobrindo maneiras de melhorar os dínamos primitivos de Edison. Acabou se oferecendo para desenhar tudo de novo. Para Edison parecia uma tarefa monumental que poderia levar anos sem que se chegasse a uma conclusão. Mas ele falou para Tesla: "Você tem $50.000 para fazer isso, se conseguir." Tesla batalhou dia e noite no projeto e já em um ano apresentou uma versão bem melhorada do dínamo, completa, com controles automáticos. Ele foi contar a novidade para Edison e receber os seus $50.000. Edison gostou das melhorias pelas quais ele e a sua empresa ficariam com o crédito, mas quanto ao dinheiro, ele disse ao jovem sérvio: "Tesla, você não compreende o nosso humor americano", e ofereceu em vez disso um pequeno aumento. A obsessão de Tesla era criar um sistema de corrente alternada, AC, de eletricidade. Edison acreditava no sistema de corrente contínua, DC, e não só se recusou a apoiar a pesquisa de Tesla, como mais tarde fez o possível para sabotá-lo. Tesla voltou-se para o grande magnata de Pittsburgh, George Westinghouse, que tinha aberto a sua própria empresa de eletricidade. Westinghouse custeou totalmente a pesquisa de Tesla e lhe ofereceu um acordo generoso de direitos autorais baseado em lucros futuros. O sistema AC que Tesla desenvolveu ainda é o padrão usado hoje em dia. Mas, depois de registrar as patentes em seu nome, outros cientistas se apresentaram reivindicando o crédito da invenção, alegando terem feito o trabalho inicial para ele. Seu nome se perdeu na confusão e o público passou a associar a invenção ao próprio Westinghouse. Um ano depois, Westinghouse perdeu o controle da empresa para J. Pierpont Morgan, que o fez rescindir o generoso contrato de direitos autorais que tinha assinado com Tesla. Westinghouse explicou ao cientista que a sua empresa não sobreviveria se tivesse que lhe pagar direitos autorais plenos. Ele convenceu Tesla a aceitar a compra das suas patentes por $216.000, uma grande quantia, sem dúvida, porém muito menor do que os 12 milhões que valiam na época. Os financistas tinham despojado Tesla do dinheiro, das patentes e, essencialmente, do crédito pela maior invenção da sua carreira. O nome de Guglielmo Marconi ficou para sempre associado à invenção do rádio, mas poucos sabem que, para produzir a sua invenção, ele enviou um sinal através do Canal da Mancha em 1899. Marconi usou uma patente que Tesla havia registrado em 1897 e que o seu trabalho dependeu da pesquisa de Tesla. Mais uma vez, Tesla não recebeu nenhum dinheiro e nem crédito. Tesla inventou um motor a indução, assim como o sistema de energia AC, e ele é o verdadeiro pai do rádio. Mas nenhuma dessas descobertas traz o seu nome. Já velho, ele viveu na pobreza. Em 1917, durante os anos em que viveu pobre, disseram a Tesla que ele receberia a medalha Edison, conferida pelo American Institute of Electrical Engineers.
Ele recusou a medalha. Os senhores estão propondo, disse ele, me homenagear com uma medalha que eu vou prender no casaco e ficar me exibindo para os membros do seu instituto durante uma simples hora. Vão decorar o meu corpo e continuar deixando morrer a míngua, por falta de reconhecimento, a minha mente e os seus produtos criativos que forneceram a base principal para a existência do seu instituto. Interpretação. Muitos alimentam a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza. Mais velho, entretanto, isto arruinou seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória. Ele queria fazer tudo sozinho, mas só conseguiu se exaurir e empobrecer. Edison era o oposto de Tesla. Ele não era propriamente um grande pensador científico ou um inventor. Certa vez disse que não precisava ser um matemático, porque podia contratar um. Esse era o principal método de Edison. Ele era, na verdade, um homem de negócios e marketing, e identificava as tendências e oportunidades onde elas estivessem e depois contratava os melhores da área para trabalhar para ele. Se necessário, roubava dos concorrentes. Mas o seu nome é muito mais conhecido do que o de Tesla e está associado a um número muito maior de invenções. Temos aí duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante, do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável, guardar silêncio sobre a sua invenção até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto. Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Thomas Edison, 1847-1931. As chaves do poder. A dinâmica do mundo do poder é a da selva. Há os que vivem caçando e matando, e há também um vasto número de criaturas, hienas, abutres, que vivem do que os outros caçam. Estes últimos, tipos menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo, entretanto, que se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo. Agora mesmo, enquanto você se esforça em algum projeto, existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado, como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia. Dos dois polos deste jogo, um pode ser ilustrado com o exemplo do explorador Vasco Nunes de Balboa. Balboa tinha uma obsessão, a descoberta de El Dorado, uma cidade lendária de grandes riquezas. No início do século XVI, depois de inúmeras dificuldades e vários esbarrões com a morte, ele encontrou evidências de um grande e rico império no sul do México, no atual Peru. Conquistando este império, o Inca, e roubando seu ouro, ele se tornaria o segundo Cortés. O problema é que assim que descobriu isso, a notícia se espalhou entre centenas de outros conquistadores. Ele não sabia que metade do jogo era ficar quieto e observar atentamente ao redor.
Poucos anos depois de descobrir o local do Império Inca, um soldado do seu próprio exército, Francisco Pizarro, ajudou para que ele fosse decapitado por traição. Pizarro se apossou do que Balboa tinha passado tantos anos tentando encontrar. O outro polo é o do artista Rubens, que no final da carreira se viu inundado de pedidos de quadros. Ele criou um sistema. No seu grande estúdio, ele empregava dezenas de grandes pintores, um especializado em mantos, outro em fundos e assim por diante. Ele criou uma vasta linha de produção em que um grande número de telas eram feitas ao mesmo tempo. Quando um cliente importante o visitava no estúdio, Rubens dava folga aos seus pintores contratados. Enquanto o cliente ficava observando de um balcão, Rubens trabalhava num ritmo incrível, com inacreditável energia. O cliente saía maravilhado com este homem prodigioso, capaz de pintar tantas obras de arte em tão pouco tempo. Esta é a essência da lei. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito, e parecerá que você tem energia e poder divinos. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer o destino dos Balboa e Tesla da vida. Encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem, contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles, ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua e o mundo o verá como um gênio. Existe uma outra aplicação desta lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos. Use o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que, ao fazer suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênio, ele sabia, podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas. Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, entre outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado, plagiaram de Shakespeare? Nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos. Suas próprias palavras não lhes conquistariam um só voto. Sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discursos. Outras pessoas fazem o trabalho, eles ficam com o crédito. O avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. Escritores que se aprofundaram na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana, reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder, o conhecimento deles está acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade, a capacidade deles pode ser a sua capacidade, e eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência, ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. Imagem. O abutre. De todas as criaturas na selva, ele é o que tem a vida mais fácil. O trabalho difícil dos outros é o seu trabalho. O fracasso dos outros em sobreviver se torna o seu alimento. Fique de olho no abutre. Enquanto você está se esforçando, ele sobrevoa. Não lute contra ele. Junte-se a ele. A autoridade. Há muito o que saber, a vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento. É, por conseguinte, um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo.
Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Baltazar Gracian, 1601-1658. Inverso. Há momentos em que ficar com o crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato. Se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talentos, a sua posição tem de ser inabalável, ou você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele, mas jamais teria se realizado não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com o crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo, apropriando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza. Ficou com o crédito pelo trabalho dos que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu o crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima. É assim que se joga. Notas: a tartaruga, o elefante e o hipopótamo. Um dia, a tartaruga encontrou o elefante que trombeteou. "Sai do meu caminho, sua fracota! Posso pisar em você!" A tartaruga não teve medo e continuou onde estava. Então o elefante pisou nela, mas não conseguiu esmagá-la. "Não se vanglorie, senhor elefante, sou tão forte quanto o senhor", disse a tartaruga, mas o elefante riu. Então a tartaruga convidou-o para ir até a sua montanha na manhã seguinte. No dia seguinte, antes de o sol nascer, a tartaruga desceu correndo a montanha até o rio, onde encontrou o hipopótamo que ia para a água depois da sua refeição noturna. "Senhor Hipo, vamos brincar de cabo de guerra? Aposto que sou tão forte quanto o senhor", disse a tartaruga. O hipopótamo riu dessa ideia ridícula, mas concordou. A tartaruga trouxe uma corda comprida e disse ao hipopótamo para segurá-la com a boca até ela gritar: "Ei!" Aí a tartaruga correu para cima do morro, onde encontrou o elefante, que já estava impaciente. Ela lhe deu a outra ponta da corda e disse: "Quando eu disser 'Ei!', puxe e verá quem de nós é o mais forte." Depois, desceu metade do morro até um lugar onde não pudesse ser vista e gritou: "Ei!" O elefante e o hipopótamo puxaram e puxaram, mas um não conseguia mover o outro do lugar. Suas forças eram iguais. Ambos concordaram que a tartaruga era tão forte quanto eles. Não faça nunca o que os outros podem fazer por você. A tartaruga deixou que os outros trabalhassem por ela e ficou com o crédito. Fábula do Zaire. Certamente, se o caçador confia na segurança do seu carro, usa as pernas dos seus 6 cavalos e faz o Wang-Liang segurar as rédeas. Então ele não se cansa e acha fácil pegar animais ligeiros. Agora suponha que ele despreze as vantagens do carro, desista das pernas úteis dos cavalos e da habilidade de Wang-Liang e desça para correr atrás dos animais. Então, mesmo que suas pernas sejam tão rápidas quanto as de Lu Xi, ele não chegaria a tempo para pegar os animais. De fato, quando se usa bons cavalos e bons carros, bastam simples criados e criadas para pegar os animais. Han Fei-tzu, filósofo chinês do século III a.C. A galinha cega. Uma galinha que ficou cega e já estava acostumada a ciscar o chão à procura de alimento, apesar de não enxergar, continuava ciscando ativamente. De que servia isso para a tola trabalhadora? Outra galinha de boa visão, que poupava seus pés delicados, não saía do seu lado e se aproveitava sem ciscar do resultado do seu trabalho. Pois sempre que a galinha cega ciscava um grão de centeio, a companheira atenta o devorava. Fabulous, Gotthold Lessing.
1729-1781. Fim de notas.